Boa noite, vamos para mais um estudo nosso, um estudo de comparação dos mensageiros, livro de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. No terceiro capítulo, ele vai dizer que eles têm uma instituição que promove cursos de médiuns e doutrinadores a serviço na Terra, para consolo da humanidade. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer aqui uma observação na própria codificação, me servindo do livro dos médiuns. Porque eu gostaria de entender por que um espírito na erraticidade já está desencarnado, ele observa o sofrimento do seu irmão lá, ele precisa voltar à Terra para poder consolar esse irmão que está desencarnado, tanto para servir de médium, como para servir de doutrinador. E só para lembrar que nos livros em francês não há doutrinadores, como mostra aqui os livros no Brasil, nas traduções brasileiras. O que existe são evocadores, que é muito diferente de doutrinação, ou de doutrinador. Tem relação alguma com o que diz André Luiz. E eu queria saber onde é que tem a lógica disso. Ele já está no mundo dos espíritos, já está com esse espírito lá. E ele precisa encarnar para esquecer o que aprendeu, para poder... Porque quando ele encarna, obviamente a matéria vai, por necessidade, fazer com que ele esqueça. Para que ele tem que fazer isso? Então, fundamentando essa minha curiosidade, eu vim aqui no livro dos médiuns, no capítulo Mediunidade dos Animais. Manifestações inteligentes, manifestações físicas. Aqui na 15ª pergunta, teoria das manifestações físicas. Mediunidade dos animais é uma outra questão que eu já vou ler. Kardec pergunta: o espírito pode atuar sem o concurso de um médium? Pode atuar à revelia do médium. Isto significa que muitas pessoas servem de auxiliares aos espíritos para a produção de certos fenômenos, mesmo sem o saberem. Os espíritos extraem delas, como se extraíssem de uma fonte, o fluido animalizado de que necessitam. É por isso que o concurso de um médium, tal como o entendeis, nem sempre é preciso, principalmente no que se refere a certos fenômenos espontâneos. Então, por que o médium ele tem que encarnar para fazer esse trabalho redentor? Que redenção seria essa? Isso é o que diz a codificação, são os espíritos respondendo. Mas aqui na frente, aqui na Mediunidade dos Animais, a qual eu tinha me antecipado um pouco, Erasto vai fazer uma definição do que é um médium. Eu vou ler só um trecho. Alguém que for querer ler todo o capítulo, que seria muito bom, né? É o capítulo 22. Em primeiro lugar, precisamos nos entender bem acerca dos fatos. O que é um médium? É o ser, o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, a fim de que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados, consequentemente,
Sem médium não há comunicação tangível, mental, escrita e física, seja qual for a natureza de cada uma delas. Então, médium não tem poder de nada, como muitos acreditam. Existem até médiums que acreditam no seu poder. Mas, segundo os espíritos, que foram eles que trouxeram as informações de quem eram eles e de como atuavam entre encarnados e desencarnados. Estão dizendo que eles extraem do médium a revelia dele esse fluido animalizado para questões de realização de fenômeno. Por que há essa instituição em nosso lar? De onde? Qual que é a conexão que existe entre nosso lar e o ensino dos espíritos? E tem mais uma coisa. Aqui na Gênese, estou lendo aqui, ó, é na FEAL, na Gênese da FEAL. Olha de que maneira que foi trazida essas informações. Como Deus não confiou a um só espírito a responsabilidade de promulgar a doutrina, quis a si mesmo, tanto o menor quanto o maior, seja os espíritos, seja entre os homens, levando a sua pedra ao edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa que faltou a todas as doutrinas de uma única fonte. Por isso a coletividade. Se não há coletividade, não é espiritismo. Espiritismo é um sufixo que dá a coletividade, o sentido de coletividade. O ismo. Espiritista ou espírita é a pessoa que está de acordo com esse pensamento dos espíritos, que vive esses ensinos, ou pelo menos procura entender esses ensinos. Por outro lado, cada espírito e cada homem, dispondo somente de uma limitada soma de conhecimento, individualmente, não estavam aptos a tratar ex-professos de inúmeras questões inerentes ao espiritismo. Ex-professo por quê? Porque se o camarada traz, cada um traz a sua cotinha, e se aquela informação saiu dele, como é que ele vai dizer que não foi? Não tem jeito, isso é uma lei natural, gente. É uma lei natural. Tá? Esses livros, eles estão contra uma lei natural de Deus, aqui, ó. Como Deus não confiou a um só espírito a responsabilidade de promulgar a doutrina. Isso aqui está no Caracteres da Revelação Espírita. Eu já fiz um estudo desse livro, desse capítulo, no meu canal, né? Logo que eu comecei a fazer, antes de fazer a comparação do nosso lar. Está lá. Eu não entendo isso. A isso se deve também que a doutrina em cumprimento dos desígnios do Criador. Do Criador. Não poderia ser obra de um só espírito, nem de um só médium. Só poderia sair da coletividade dos trabalhos verificados uns pelos outros. Então eu não consigo compreender como as pessoas veem esses livros como verdade, ou como verdade no sentido de ser espírita. Se não tem coletividade, não pode ser, não é de responsabilidade do espiritismo. Autoridade da doutrina espírita. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 2. Estudem lá.
Todo mundo tem o Evangelho na mão. Todo mundo tem. Então, fica difícil de compreender, que são muitas perguntas que se tem aqui. E essas informações trazidas no livro, elas não são coerentes com as informações trazidas pela codificação, por Allan Kardec. Então vamos dar continuidade aqui no nosso estudo, né? Do 3 eu vou passar para o 5, porque o capítulo 4 ele não tem muita relevância no sentido do trato do que propõe o livro. Lá ele vai falar que Vicente foi traído, Vicente contando o caso dele pelo irmão e a esposa que o assassinaram, então vai ficar só nisso. Mais para frente a gente vê se volta lá, mas muito difícil. Então, capítulo 5, ouvindo instruções. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamos-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava o recinto, sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência, numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Bom, então a proposta deste livro, deste autor, é mostrar o mundo espiritual, né? Pós-mortem, você morre, vai para lá, e a relação que tem entre encarnados e desencarnados. E são coisas diferentes da codificação, que mostra outra coisa. Então, até agora, nós não temos aqui nenhuma coerência em relação à doutrina dos Espíritos. Agora, diz com autoridade sem afetação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres, irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. A partir de quando se deu isso? Porque esse livro foi publicado em 1944. Em meados de 1800 é que surgiu os fenômenos e foram estudados. É o que se tem, é o que se sabe. Mas não se tem registro de casa espírita, de trabalhos de desobsessão, né? Trabalhos mediúnicos. A manifestação dos espíritos, até onde nós sabemos, é diferente dessa manifestação aqui. Não foi dessa forma. E ele diz aqui, né, que isso aqui é uma continuação do nosso lar. Lá no prefácio, Emmanuel vai dizer que ele vem dizer como que é o mundo dos espíritos. É o repórter do mundo espiritual.
contrariando as informações da codificação. Mas vamos lá. Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar, que faliram nas suas missões de mediunidade e da doutrinação, bem como outros colegas que se preparam para as provas dessa natureza nos siglos da crosta. Isso não tem na codificação, nós lemos no Livro dos Médiuns, não é dessa forma. Eu gostaria de entender, que tivesse uma ponte para poder compreender isso aqui. Qual que é a origem desses assuntos? Nossa repartição vem promovendo grande movimento em auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de fazer de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar os ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam a nossa colônia, considerando os esforços e realização do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram-se, a maioria dos homens, absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis dentro das quais funciona e se movimenta. Isso é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão do nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Eu não sei na história dessas manifestações quando que se deu isso aqui, dessa maneira aqui. Porque, como ele diz aqui, a impressão que dá é que é um princípio. Então, fica muito difícil entender. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres, todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Age, contrariamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. É um assunto que não tem nessa época. Só se for na época de quem psicografou, né? Que antes eu não conheço. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos à cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo, que nos malsinam a influência porque querem homens aperfeiçoados de um dia para o outro, rigorosamente redimidos, a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. No nosso campo, o conhecimento da vida não pode mais condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para os trabalhadores sinceros, porque afinal não estamos fazendo obra individual, mas sim promovendo o movimento libertador de consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo.
Aqui não vale a minha opinião pessoal, mas só por desabafo, isso aqui não tem nenhuma relação com a época. A maioria das instituições, LBV e tantas outras, estavam na mesma linha do bem. Mesma linha do bem. Então, eu não sei por que ele vai fazer esse comentário aqui. Sacerdotes e intérpretes de núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo. Como a alma do homem, as percepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem. Por enquanto, não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza para os homens infernais, criando seus infernos para si mesmos. Não podemos, porém, perder o tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera das vibrações dos invisíveis de condições inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem dos habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. Que é verdade. Hoje, muito mais. Os jornais do mundo cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas as estatísticas dos crimes humanos é espantosa. Os assassinos da guerra se apresentam de requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, tragédias conjugais, os desastres de sentimentos e graves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede da experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem de si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma, e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com as esferas vibratórias de milhões de desencarnados que se agarram à crosta do planeta, sequiosos de renovar a existência que menosprezam, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. É bom lembrar que as mazelas da nossa vida é pela nossa condição inferior. Somos espíritos ainda inferiores. Então, logicamente, que há sofrimento. Há muito sofrimento. Melhoremos o nosso espírito e o sofrimento acaba. Padecimento. Não é os espíritos que ensinam que nós somos felizes quando nos aproximamos das leis de Deus e que somos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus. É lá no 3º capítulo das leis morais, 3º livro. Não é? Então, o que Jesus ensina? Leis morais, leis de Deus. Eu preciso redimir de quê? Se eu não conheço essas leis, eu sofro porque eu não sei. Então eu não tenho que me redimir de nada. Como é que eu vou para Deus se eu não conheço as suas leis? Em momento algum ele disse aqui isso.
né? A pessoa não vai mesmo. A rigor também, nós compreendemos que o serviço da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos, nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja Romana, pelo ato de fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante, por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas, não podemos, no entanto, circunscrever aparições na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé à vontade, são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é a necessidade fundamental do espírito. E o ensino das leis de Deus, da lei natural, até agora nada. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encarceremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana? Criminosos agarram-se ao mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem das condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício da renunciação do Senhor. Com o Senhor. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso, fixando o olhar percussiente na Assembleia, tornou em voz alta: quem não deseja servir, procure outro gênero de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Mestre Divino. Aqui, porém, acima dos trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes, que se entreolhavam com exprimível espanto. Vamos então para o capítulo 6. Advertências profundas. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo, sob o calor de sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejam integrar-se na escola evangélica da renúncia. Esse sofrimento que nós temos, no vídeo passado, eu disse isso, e vou repetir. É mediante a nossa inferioridade. Quanto mais longe das leis de Deus, mais sofrimento nós temos. Quanto mais perto, mais felizes somos. Então, o que precisa para melhorar isso? Conhecimento dessas leis e a vivência delas. É o que toda religião, é o que toda filosofia faz, é o que toda religião deveria fazer. Então, bastasse conhecer, nós já melhoraríamos. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas de trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos o resultado desejável. Alguns
alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos os que conquistam êxito nos delicados místeres da mediunidade e da doutrinação. Quando que isso aconteceu? Porque ele está dizendo aqui que centenas de companheiros partem dali anualmente. Espiritismo, esse movimento se deu em meados do século XIX. Em meados do século XIX, essas manifestações elas começaram e começou-se a estudar isso. Tanto que surgiu a codificação espírita. Quando que foi essa data na Terra? Em doutrinar espírito, em tarefa de redenção. Porque aqui não tem, aqui não fala. Isso aqui é um problema, porque só existe espiritismo porque Allan Kardec estudou. Outras partes da ciência também estudaram. Nós temos a parapsicologia, metapsíquica, que é a mesma coisa. Isso foi mudando o nome ao longo do tempo. Mas nenhuma desses estudos fala sobre redenção, sobre doutrinação. Aonde que existia na Europa, na época, centros espíritas? Ou até mesmo no Brasil. O primeiro centro no Brasil que surgiu foi em 1865. Nessa época já existia doutrinação aqui? Eu acho que não. Posso estar enganado. Mas se não tinha, né, confirmando essa ideia minha, do que ele está falando? Complicado. Outras colônias da nossa esfera, providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que lembram das realidades eternas. O outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente nas concepções que lhes é própria. Esquece-se de que Jesus não esperou que os homens lhes atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até os planos do homem para amar, ensinar e servir. O Espiritismo não fala disso, não tem essa... Em relação a Jesus, é uma outra ideia, se tem. Quem está dizendo isso aqui é o autor deste livro. Isso não tem nada a ver com o Espiritismo. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los à subida áspera. E com um profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou depois de um pequeno intervalo. Se o Mestre Divino adotou essa norma, quer dizer das obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-se das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros as concepções de que a Terra é um vale tenebroso destinado às quedas lamentáveis e agasalhamos a certeza de que a esfera carnal é grande oficina de trabalho redentor.
Isso aqui eu posso afirmar que não é verdade, pelo menos mediante a informação dos espíritos. A Terra não é um vale tenebroso de trevas. É um planeta ainda inferior, mas não é um vale tenebroso de treva. Quando você pega uma pessoa ignorante, ele vive muito bem na ignorância dele. Porque ele não conhece a luz. Ele não conhece a sabedoria. E vai ser tenebroso quando ele conhecer a sabedoria. Mas aí ele não vai querer voltar mais para a ignorância, ele vai querer continuar. Então a Terra não é um vale tenebroso. Ele equivocou-se aqui. Ao dar essa informação, não sei se é nem pessoal dele, não sei. Preparando-nos para a cooperação edificante e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos das nossas obrigações fundamentais. A causa geral dos desastres mediúnicos é a única noção de nossa responsabilidade e da recordação e do dever. Bom, no vídeo passado nós vimos que isso aqui não é condizente com a codificação espírita. O espiritismo não trata a mediunidade dessa forma. Não vou nem comentar mais porque está nos livros, é só procurar ler. Quantos de vós fostes abandonados por aqui, por generosos benfeitores que buscavam auxiliar-vos, conduídos do vosso pretérito cruel? Nosso passado, gente, não é cruel. Não é cruel. Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas, entretanto não soubeste recapitular dignamente para aprender e servir, conforme os desígnios superiores do Eterno? Bom, nós já vimos que Deus, de que maneira que Ele mandou a codificação, os ensinos dele para a Terra. Parece que o autor aqui não leu a codificação. Que lá é de 1868. Isso aqui é de 1944. Quando o Senhor nos envia possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida, ante o empréstimo de misericórdia do labor identificado, agarraste a ideia da existência cômoda, junto às experiências afetivas preferistes aos desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna, sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Deste-vos, na maioria das palavras, sem a responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muitos de vós preferis a inconsciência de vossos mesmos, como doutrinadores, formulavam os conceitos para exportação, jamais para o seu próprio uso. Bom, então ele aqui afirma, ele confirma que esses médiuns realmente são falidos e doutrinadores também são realmente falidos. Agora, quando que isso aconteceu? Porque quando aconteceu a manifestação dos Espíritos, isso não existia. O Espiritismo veio depois da manifestação dos Espíritos, que foi estudado as leis que regiam os dois mundos. Do que? De que tempo que ele está falando? Precisava dizer aqui a época, para a gente confirmar. Que não pode acreditar sob palavra de quem escreve, ou de quem está fazendo palestra, sobre a minha palavra. A minha intenção aqui é que as pessoas estudem, que elas vão lá, que duvidem do que eu estou dizendo, e vão lá estudar. Duvidem de mim e vão lá estudar.
Tudo que eu falo aqui eu estou dando referência. Vamos lá ver, confirmem. Mas não acredito que isso vai acontecer. Que resultado atingimos? Grandes massas batem a fronteira do espiritismo sagrado. Tão só no propósito de lhes mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhes forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos delinquentes de todas as situações que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem-intencionados. A sede de proteção indevida, os seguidores da ociosidade, a ignorância e a maldade entregam-se às manifestações interiores da magia negra. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado propósito, por termos esquecidos em nossos labores carnais que o Espiritismo é a revelação divina. Pois é, se é uma revelação divina, e é uma revelação mesmo, segundo Allan Kardec, por que eles não têm o propósito de ser fiel à codificação, aos ensinos dos Espíritos? Isso aqui parece que é uma psicologia reversa. Não entendo. Para a renovação fundamental dos homens, não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres em meio à tarefa. Voltemos ao campo retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que desejarem conhecer a glória oculta da cruz, o testemunho, nem atendem os quais que se aproximam com objetivos diferentes. Aqui estamos todos companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperamos, esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar, o Senhor renova diariamente as benditas oportunidades de trabalho. Mas, para atingirmos resultados preciosos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo das reencarnações na crosta. Todos, portanto, somos sequiosos da vida eterna. Não olvidemos desse modo o calvário de nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser a subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Nesse momento cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia mostrando olhar infinitamente brilhante, aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impressão em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou. São servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador prostaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se, respeitosamente, e uma delas dirigiu-se a Aniceto, nestes termos. Desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço, que será concedida a Otávio. O Ministério prestará esclarecimento, respondeu o interpelado atencioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra, há alguns meses prometeu a cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu grado localizar agora o meu filho em novos braços maternais.
Quer dizer, um espírito, por afinidade, ele não tem como localizar ninguém. Ele é livre dentro da sua condição, ir onde quer e não pode, segundo o autor aqui do livro. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano, por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que está envolvido. Somente depois, minha irmã. Volvi os olhos para Vicente sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigiu-nos a palavra. Tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observações aqui no centro de mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar? Nosso orientador explicou-me solícito. Considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Curioso e surpreendido, indaguei: e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo da conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou: o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente. Portanto, sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de trevas indefinida. O que não é verdade. Mas não é verdade em espiritismo. Então, o que esse livro propõe, o que o autor propõe, é mostrar que existe um centro de mensageiros, um centro de comunicação, onde há espíritos que estudam, fazem cursos de médiuns e doutrinadores. E nós já vimos o que é um médium, já vimos também que na codificação espírita não há, no livro dos médiuns, não há doutrinador, e sim evocador, né, o que chama o espírito para a conversação. O espírito atende se quiser, segundo nos informa a ciência espírita. Né? Então, o mais é estudar. É buscar o livro dos médiuns e estudar. Está tudo ali. De novo, uma boa noite. Um abraço.